Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã com Deus, mais um momento da meditação da palavra do Senhor. Como o salmista Davi mesmo diz no Salmo 5, verso 3, ele fala: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Que nessa manhã nós possamos apressar para o Senhor e vigiarmos, apressarmos na direção dele, de entregar a primícia desse dia, corrermos para o braço do Senhor Jesus nessa manhã, nos glorificando, adorando o Senhor, glorificando o seu santo nome, por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda irás fazer no dia de hoje. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Nós temos muito que agradecer a Deus pelo seu amor, seu cuidado, sua misericórdia, por tudo que ele tem feito para conosco. Como é bom poder acordar e saber que o Senhor nos levantou nessa manhã e saber que o Senhor mais um dia, mais uma vez, nos deu a chance e o privilégio de estarmos aqui. É mais um momento com Deus. Eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito em nosso meio. Eu louvo ao Senhor porque ele tem cuidado dos mínimos detalhes. Glória a Deus. Nós deitamos e nos levantamos porque o Senhor nos acordou. Amém, glória a Deus. Vamos entregar esse momento agora, esse especial moment, como diz os americanos, esse momento especial nas mãos do Senhor Jesus, em oração, em adoração, em agradecimento por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer no nosso meio. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Paizinho Santo. Graças te damos, Senhor, pelo teu infinito amor. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos levantado todos os dias e nos dado o privilégio e o dom da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem livrado os nossos familiares também. Pai, nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, por cada vida, Senhor, que irá entrar, aquelas que ainda vão assistir, pela minha vida, a minha casa, o meu lar, Senhor, o nosso futuro, meu Deus, pela vida de cada um aqui presente, Senhor, o seu futuro, a sua família, a sua casa e o lar. Senhor, nos proteja, Senhor, cuida de nós como a menina dos teus olhos, como tu sempre tem cuidado, e nós queremos te agradecer, Pai, porque grandes são os benefícios que tu tem feito em nosso meio. Meu Deus, em nome de Jesus, acampa os seus santos anjos ao nosso redor. Coloca os teus anjos, Senhor, valentes, Senhor, os teus anjos guerreiros, nos livrando, nos protegendo, os teus anjos que são os guardiões, Senhor, das nossas vidas. Senhor, como está no Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E mais na frente do Salmo diz que tu daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Ó Pai, te suplicamos, Senhor, nessa manhã, ordena os teus anjos ao respeito das nossas vidas, dos nossos lares, dos nossos familiares, Pai. Meu Pai, traz o consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor, traz saúde para aqueles que estão enfermos e têm lutado em favor das suas vidas. Meu Pai, traz proteção àqueles que estão se sentindo sem proteção. E traz a provisão para aqueles que estão necessitados, meu Deus. E desde já, Paizinho Santo, toma o teu primeiro lugar, o teu lugar de honra, Senhor, no nosso meio, em tudo que iremos fazer no dia de hoje. Eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, e que palavras nenhuma saia dos meus lábios que tu não queira, e ajuda-nos, Senhor. Abre o nosso intelecto, Senhor, a nossa compreensão, abre o nosso entendimento, Senhor, nos dando a compreensão da tua palavra
viva, eficaz, que nos ajuda e nos fortalece e nos faz crescer cada dia mais. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos. Sejam bem-vindos no nosso meio. Temos muito que agradecer a Deus, muito mesmo, porque só o Senhor para nos ajudar, só o Senhor para nos sustentar com tudo que Ele tem feito. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra de Neemias e pensando, sabe, em tudo que essa palavra ela nos fala e ela nos ensina, que é coisas assim tão tremendas. Eu estava orando e falando, eu falei, meu Deus, nós vemos no capítulo 1, né? No capítulo 1 nós vemos que quem era o profeta Neemias? O profeta Neemias, ele era copeiro ali, em um dos reis da Babilônia. Ele foi cativeiro. Nós vemos desde o princípio, né, do capítulo que fala sobre o homem que vive, né, no serviço do Senhor e também, né, ele vive a serviço de Deus. Nós vemos isso, uma das qualidades de Neemias. Nós vemos também que ele é um homem que se importa com as pessoas e não apenas com seu próprio sucesso. Ele é um homem que ele vive, né, do seu serviço e do serviço do Senhor, porque ele faz a obra e ele também ele serve a Deus, né? E ele se importa com a necessidade do seu próximo. Ele é um homem capaz de sentir na pele a dor do seu povo. Ele sente na pele a dor do seu povo, que nós vimos quando ele recebeu a notícia do seu irmão, ao qual estava falando, né, a respeito de como Jerusalém estava sofrendo. E ali ele chorou por dias, ele se sentiu muito angustiado, né, lamentando pelo sofrimento do seu povo, ao ponto dele fazer jejum e oração e pedir a Deus, né, perdão pelos seus pecados e pelo pecado que fizeram os seus pais. Ali ontem nós vimos tudo isso. E também um homem que busca recursos não só do céu, mas recursos aqui na terra, né, resolvendo os problemas do seu povo. No caso, ele era um homem trabalhador, era um homem que ele trabalhava, ele ganhava e trazia recurso para o seu próprio sustento. Nós vamos aprender mais um pouquinho, né, de Neemias durante esse todo o livro, as qualidades dele. Gente, ontem nós tivemos problema, né, com a internet. Vocês viram que o Facebook, vocês viram que o Instagram, vocês viram que o WhatsApp foi feito share off, né? Foram totalmente desligados durante mais de não sei quantas horas, acho que foi mais de 5, 6 horas, não me lembro quantas horas ontem foi, que todo mundo ficou incomunicável, né? Porque as pessoas, elas estão tão acostumadas com a tecnologia, com o celular, com tudo, que ficaram todo mundo sem comunicação. Eu consegui falar com algumas pessoas porque eu fiz ligação direta. E ontem à noite, nós não tivemos a leitura, né, da palavra por conta disso. Muitas pessoas ainda não tinham internet e nós precisávamos do Facebook. Não é que não tinha internet, mas não tinha um Facebook. Nós fazemos, né, o nosso encontro numa sala, né, do Facebook com WhatsApp, onde nós nos encontramos ali para a leitura da palavra. Então ontem nós não tivemos. E observando durante todo o dia de ontem o que estava acontecendo, e também ontem pela manhã, uma cratera, as crateras, porque foram abrindo pequenos buracos ali nas Ilhas Canárias, e agora ela colapsou, ela abriu um buraco bem maior. Então a saída, o fluxo de larva tem sido bem maior. Então, assim, uma série de coisas que estão acontecendo no mundo, e eu achei interessante que eu vejo tudo isso como permissão de Deus.
até mesmo para que as pessoas parassem e pensassem um pouco que a vida não se resume só em celular, em Facebook, Instagram. A vida existia antes disso tudo. E as pessoas ontem, eu vi a preocupação, as aflições das pessoas de ficarem incomunicável. Eu tenho uma notícia para vocês. Goste quem gostar, escute quem quiser, acredite se quiser. Da forma que estamos vivendo no mundo de hoje, vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Nós vamos ficar incomunicável, sem ter de comunicar com nossa família, com as pessoas ao qual nós estamos constantemente com aquele celular na mão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu não minto, mas eu passo o dia sem celular, sem entrar na internet. Talvez pessoas passam mensagem para mim, eu demoro muito tempo a responder, porque eu tiro geralmente 1 hora para responder. Recebo muitas ligações, respondo sim. Às vezes eu passo dias sem tocar em celular e sem redes. Você não me vê postando todos os dias, só quando eu estou com propósito, porque nós estamos num propósito de aprender a palavra. Aí sim, tenho que me comunicar com os obreiros, né, com o pessoal da igreja. Preciso, eu me comunico. E ontem serviu como lição para as nossas vidas, irmãos. O que vocês fizeram durante esse período? Vocês pararam para pensar? Quando não tinha WhatsApp, quando não tinha, né, Facebook, quando não tinha o Instagram, o que vocês fizeram? Será que o seu dia foi produtivo? Será que nós tiramos momentos para a leitura da palavra? Ou estávamos desesperados, né, com desespero no coração, parando e reclamando, murmurando, e agora o que é que eu vou fazer? Como será que cada um de nós agimos? Irmãos, eu tenho certeza que muitos murmuraram, muitos ficaram furiosos, outros, né, talvez nem sentiram falta. É como o irmão Júnior mesmo falou, que eu achei muito lindo ontem. Ele falou assim, ó, pra mim, ele não sentiu falta porque na prisão, ao qual onde ele ficou por um tempo, né, a experiência, o testemunho desse homem é tremendo. Eu sei que na hora certa Deus vai soprar o nome dele, porque ele vai ser, e ele já é usado por Deus, e ele vai ser muito mais usado ainda, eu creio, em nome de Jesus. Ele, a esposa dele, Fabiana, né? Fabiola, eu só digo Fabiana, Fabiola também, que sempre tem nos assistido, tem orado por você, Fabiola também. Então, o Júnior, ele mesmo disse, ele foi para a Bíblia, continuou fazendo as coisas dele e foi para a Bíblia. Irmãos, eu também falei com algumas pessoas, mas eu estava fazendo as coisas, eu estava aqui, ó, lendo, aprendendo, orando, falando com Deus, porque isso ocorre mesmo. Irmãos, às vezes, uma das coisas que eu percebo, que as pessoas elas estão tão presas, né, às tecnologias, às coisas desse mundo, que o mundo inteiro está passando pela frente dela e elas não estão vendo. Jesus está para voltar. Você sabe, literalmente, o Senhor está para voltar. E as pessoas não conseguem ver. O Senhor não está mais voltando, Ele está chegando. Como eu digo, eles não conseguem ver. Tá aí, ó, nos céus, na terra,
terra está gemendo. A terra está gemendo. E aqui, o povo de Israel, voltando aqui para a palavra, porque eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do que nós passamos ontem. Para que haja um despertamento em nós. Vocês acham que é por um acaso que vocês estão tendo a oportunidade, porque essas oportunidades é única, de ler a Bíblia com alguém? O que vocês estão vendo aqui não é pregação, não. É leitura da palavra, é estudo. Pregação tá aí, tem muitas. Mas vocês estão vendo a verdadeira profecia, a verdadeira palavra de Deus sendo ministrada através da leitura, ao qual nós nos alimentamos, aprendemos, até mesmo com os erros de outros, para a gente não cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu lá atrás. E que o povo até os dias de hoje continua cometendo. E aqui, nesse livro, gente, em nome de Jesus, não percam. É rico. É rico. Vamos lá. Capítulo 2 de Neemias. Nós vamos ver Artaxerxes. Permite a Neemias a Jerusalém. Nome difícil, hein? Artaxerxes. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Irmãos, abrindo parênteses dentro da palavra, naquela época, o copeiro jamais poderia se apresentar diante do rei triste. Não podia. Porque se ele se apresentasse diante do rei triste, ele seria punido com morte. O copeiro teria que se apresentar diante do rei sempre alegre, com boa aparência. Ele não poderia jamais se apresentar a cabeça baixa, triste, chorando. E Neemias, ele se esforçou durante 4 meses. Você vê que ele se esforça durante um bom tempo, porque ele estava chorando, orando, jejuando, clamando a Deus por misericórdia, pelo sofrimento do povo ao qual ficou para trás, ali, né, em Jerusalém. Ele sabendo que aqueles que conseguiram escapar do exílio ficou para trás em Jerusalém, mas sofreram, porque os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, as portas da cidade tinham sido queimadas, o povo, os ladrões saqueavam, matavam, né? Usavam as mulheres, abusavam das mulheres e muitas outras coisas terríveis estavam ali em Jerusalém. E ele estava triste por conta disso. E aqui nós vemos que ele se apresenta depois de um bom tempo na presença do rei para servir. E ele se esforça, né, para não ter uma má aparência. E o rei me disse: por que estás triste? E o teu rosto, pois, não estava doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito e de grande maneira. O rei percebeu a tristeza e pergunta a Neemias. E ele diz, ele fica com medo, né? E ele diz: não é isso senão tristeza de coração.
Então temi muito, de grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Ele dizendo para o rei, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assoladas e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a edifique. E então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele, quando durante a tua viagem, e quando voltares, aprove ao rei enviar-me, apostando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, doe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. E como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. E então vi aos governadores da além do rio, e deixe-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvido Sabalate e Oranita e Tobias, o servo amomita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos de Israel. E acheguei a Jerusalém e estive ali há 3 dias. Olha, primeiro, começamos aqui vendo que depois de dias dele chorar, dele jejuando pelo seu povo, pedindo a Deus graça e misericórdia, nós vemos aqui o que acontece. Ele se apresenta diante de Deus, ou do rei, primeiro de Deus. Lembre-se, primeiro ele não foi buscar o rei, como eu falei ontem. Ele foi buscar ao Senhor. Ali ele se apresentou primeiramente diante do Senhor, pedindo ajuda a Deus, pedindo graça e misericórdia. Irmãos, se a gente depender do homem, a gente morre. Se nós dependemos do homem, nós morreremos. Mas aquele que depende de Deus, é por isso que a graça de Deus está sobre aqueles que o amam, o temem e o servem. A graça do Senhor está sobre aqueles que o amam e o servem. E que têm um coração humilde diante dele. Você sabe por quê? Porque tem muitos por aí que não gosta de ouvir a verdade. Tem muitos por aí que não gostam de andar na verdade. Prefere viver uma grande mentira do que uma verdade. Tem muitos por aí que vivem à sombra daqueles que são grandes e que se acham que são grandes. Vivem de puxar saco a homem, em vez de adorar, exaltar a Deus. Não era o caso de Neemias. A vida de Neemias, ele era temente a Deus. E a confiança dele estava em Deus. Neemias servia a Deus. E como servia a Deus, meus irmãos?
ele trabalhava, ele tinha um trabalho dele a serviço da obra do Senhor e também ele servia ao homem no sentido de trabalho, que era o qual que trazia provisão para dentro da sua casa. Irmãos, muitos têm se perdido no meio do caminho, por conta que tem corrido em direção de buscar do homem ajuda. Enquanto nós temos todas as ferramentas para vencermos. Eu estou dentro do mercado, eu estou orando. Eu estou sintonizada nos céus. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou ligada nos céus. Estou caminhando na rua, eu estou orando. Tudo que eu faço, eu procuro sempre estar entronizado com Deus, ligado com as coisas dos céus. Porque senão as oportunidades elas passam na nossa frente e a gente perde. E Neemias, ele era um homem temente a Deus, ele a serviço do reino. Ele estava ali à disposição de fazer qualquer coisa para ajudar o seu povo, sabendo que o seu povo, ele descobrindo que o seu povo estava sofrendo, estava passando por percas, estava passando por situações difíceis. Neemias não deixou de orar, buscar a face do Senhor, de se arrepender, de pedir perdão, até mesmo pelos seus pais, por aquilo que eles fizeram. Ele se apresenta primeiro diante de Deus. E agora Neemias está face a face com o rei. E naquela época, se demonstrasse tristeza no coração diante do rei, porque você tinha que apresentar com um sorriso aqui. Se você, primeiro, se tivesse doente, eu acredito que nem entraria na frente do rei. E ali ele entrava, se apresentava diante, do rei. Mas mesmo assim o rei percebeu a tristeza no coração de Neemias. E ele foi à frente do rei servir ao rei. Ele teria, como ele era o copeiro, tudo que o rei bebesse, ele teria que experimentar. Porque se tivesse envenenado, ele morreria primeiro. Então essa era a função de Neemias. Servir ao rei. Ali ele bebe e depois serve o rei. O rei percebe a tristeza no coração de Neemias e pergunta: Neemias, por que está triste e abatido? Neemias disse: como eu posso, ó rei? Primeiro, eu acho interessante que ele diz assim, disse ao rei, ele diz assim: viva o rei para sempre. Como não estarei triste como não estarei triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas por fogo? Como é que eu posso não estar com meu rosto abatido, sabendo que a minha cidade foi destruída e que o meu povo está sofrendo? E aí o rei diz: que me pedes agora? Aí então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Eu fico imaginando o rei perguntando: e o que você está me pedindo agora? Aí Neemias pega, ele ora a Deus. Primeiro, olha aí, orou a Deus dos céus e disse ao rei. Depois ele fala ao rei: se é do teu agrado, rei, e se do teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para eu a edificar. Ele pede ao rei que envie ele ajudar para edificar a cidade. Quer dizer o quê?
construir novamente a cidade dos seus pais. E então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Ele pergunta. E quando voltarás? E aprove ao rei, envia-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ele não diz exatamente, ele diz um certo tempo. Assim que eu terminar, né? Ele volta. E disse mais ao rei, e se o rei parece bem, doe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até chegar a Judá. Ele precisava passar, né, por cidades e por governos diferentes. Olha como Deus faz, irmãos. O rei lhe dá as cartas, que aquelas cartas ali eram de proteção para que eles não prendessem Neemias, não matassem Neemias e dando passagem a Neemias para passarem por essas terras por onde ele passasse. E ainda por cima, ele ainda pede as madeiras. Pede madeira, se fosse do agrado do rei também, que o rei doasse madeiras para que ele levasse para a construção das portas, dos portões e do muro de Jerusalém. Dali de Judá. Nós vemos que também, além disso, além da madeira, né, e tudo, nós vemos que também ele diz assim, e via os governadores da além do rio, deixando as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. Olha bem, preste bem atenção, o rei tinha enviado com Neemias também chefes e cavaleiros, né, do exército da Babilônia, para acompanhar. Olha o que Deus faz, irmãos, só estarmos na posição. E ali nós vemos que, ouvindo Sabalate, que era um horonita, e Tobias, servo do Amomita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sabalate e Tobias viviam ali. E eles não gostaram porque chegou Neemias, chegou alguém que fosse ajudar o povo de Israel. Preste bem atenção. E agora ele diz assim, e cheguei a Jerusalém e estive ali por 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Poucos homens, preste bem atenção. Poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Preste bem atenção. Tobias, por 3 dias, ele tinha chegado ali em Jerusalém, no silêncio, não falou para ninguém o que ele tinha ido falar. Imagine se ele tivesse dito. Ele ficou em silêncio. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa. Você sabe por que as coisas não dão certo para muitos de nós? Porque nós falamos muito. Muitas das vezes Deus fala conosco algo, nos entrega uma palavra de profecia. Eu estou falando de profecias verdadeiras, promessas de Deus, porque há promessas de Deus e muitas das vezes Deus fala conosco. Muitas das vezes nós estamos, né, fazendo uma negociação ou fazendo um trabalho, ou o Senhor nos dá um projeto, nos dá ideias. Aí nós começamos a abrir a nossa boca e falar para o povo. Ei, até mesmo aqueles que estão do teu lado. Vocês acham que eu confio em todo mundo que está do meu lado? Não, eu confio em Deus. Olha! Irmão, quem lida com o ministério, quem lida com a igreja,
Eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos que ter todos os cuidados. Cuidado é pouco. Eu não falo tudo para todo mundo, não. Eu, como líder, eu tenho o maior cuidado. Primeiro, eu busco de Deus, eu oro. Eu peço a Deus todos os dias que me revele, porque eu vou lhe dizer uma coisa, hein? Não brinque comigo, não. Porque Deus me mostra as coisas. O Senhor fala comigo e me revela. Porque Deus é palavra, é verdade. O Senhor, Ele nos revela. Eu vivo no silêncio, na oração. Às vezes o povo vê essa carinha aqui, né, de boba, acha... Mas de boba eu não tenho nada. Eu sirvo um Deus que pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, Ele me dá a revelação de muitas coisas e me avisa antes que eu corra, para que o mal seja eliminado desde o começo. Irmão, o começo de ministério é a coisa mais difícil, porque começo de ministério é estar construindo, edificando uma casa. Que seja a sua família. Começo de família, pessoas que são novos, que casaram recentemente. Ei, cabe a você, seu marido e Deus. Não participa para ninguém, nem para sua família, o que vocês têm passado. Só se for algo muito grave. Mas procura edificar a tua casa na rocha. A tua família na palavra do Senhor. Começo de ministério é do mesmo jeito. Vai ter Tobias, vai ter Sabalate, e eu lido com isso. Eu lido com isso. E nós temos que aprender. E um ponto de um verdadeiro líder, um líder perfeito, primeiro, Neemias, ele foi um líder perfeito para o seu povo, para guiar o seu povo, administrar o seu povo e guiar a reconstruir as muralhas que foram derribadas e as portas que foram destruídas da cidade. Isso se chama perfeita liderança. Porque as atitudes dele aqui foi no silêncio. Durante 3 dias ele esteve ali, talvez conversando com todos que viam, abraçando, mas caladinho. Ninguém sabia o que foi que ele foi fazer ali. E aí ele, depois de 3 dias, talvez ele estava jejuando, né, em oração. Depois de 3 dias ele pega alguns homens e só tinha um animal. E ali ele saiu na calada da noite. E foi de noite, viu, que ele saiu, para ninguém, de madrugada, para que ninguém visse ele. Só tava ele e uns amigos. Ele disse, vamos passear ali pro Judá, vamos ver as coisas. Eu fico imaginando ele. E aqui, e de noite sai pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do moturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos. E as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pusesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Ele estava dizendo que não tinha nem lugar onde o cavalo ao qual que ele estava montado, eu acho que era um cavalo ou um jumento, não sei, um jumentinho, que estava embaixo de mim. Então, de noite subi pelos ribeiros e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, e nem o que eu fazia. Eita Deus, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais do que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Ninguém sabia o que Neemias estava
fazendo. E nem onde ele estava. Ele estava, eu fico imaginando ele orando. Ele fazendo anotações, observando tudo, orando, falando com Deus, pedindo direcionamento a Deus, porque ele não estava consultando o homem, ele estava consultando a Deus. E aqui, aí ele pega, então de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, voltei, entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui e nem o que fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam obra, tinham declarado coisa alguma. Então lhe disse, bem verdes a vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. E então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que em mim tinha dito. Então dissera, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram-lhe, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seu servo, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte e nem justiça e nem memória em Jerusalém. Irmãos, todas as vezes que temos sonhos, projetos, planejamentos, sempre vai se levantar alguém. Porque no final, ele juntou todos os magistrados, todos os líderes que estavam ali em Jerusalém, os anciões. E falam que Deus, como Deus foi favorável a ele. Usando até mesmo o rei para abençoá-lo. Para dar permissão a ele voltar a Jerusalém por um tempo para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Voltar a Judá para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Nós vemos aí que ele falando tudo na hora exata, no momento exato, no momento que todos estavam ali sentados, e ele falando, aí se levanta Tobias, que não era judeu, preste bem atenção, que ele era amomita, se levanta Sambalate, que era Horonita, e Gesem, que era arábio. E se levanta 3 pessoas contra o povo de Deus. Com palavras negativas, como dissesse assim, ei, olha bem, olha que eles, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Como dissesse assim, que Neemias estaria falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa contra o rei, que na realidade não era. Aí então respondeu e disse, eu fico imaginando Neemias se levantando e disse, ei, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Estava dizendo assim, nós não viemos aqui para poder tirar. Porque, olha, lembre-se que o rei deu o quê? Madeira. Deu segurança para Neemias. Deu os guardas do exército para acompanhar, os generais, as autoridades do exército para acompanhar Neemias por segurança. Deu as cartas
das províncias, né, ali dos governadores ao qual ele iria passar, para deixar Neemias passar. E ainda deu as madeiras para a reconstrução do muro de Israel e as portas de Israel. Aí agora levanta esses incircuncisos, porque o que mais se levanta na nossa frente são gentes desse tipo. Olha, eu digo uma coisa, irmãos. Quantos e quantos têm se levantado contra as nossas vidas? Procurando nos fazer parar, desistir. Por isso que nós não devemos falar. É só no momento exato que podemos falar e contar as nossas bênçãos. E aqui ele diz e responde: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, ele diz, nós, os seus servos, não é aqueles que estão de fora não, é os que estão de dentro. Os seus servos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, e nem justiça, e nem memorial em Jerusalém. Ele simplesmente ali, ele já corta Tobias, Sabalate e o Gesem, que era o árabe. Ele simplesmente já corta. E amanhã nós vamos ver outra parte, né? O capítulo 3. Nós vamos ficar hoje aqui nessa parte ao qual nós lemos, né? Do capítulo 2. Nós vemos aqui que Deus é na vida de Neemias, do começo ao fim. Nós vamos ver que Deus ouve a voz de Neemias, o clamor, o choro, a oração de Neemias. E Deus, ele realiza o desejo de Neemias, que é reedificar, edificar as muralhas de Jerusalém, construindo novamente aquilo que o inimigo derrubou. Quantos de nós passamos por isso, irmãos? Nós sofremos ataques de todos os lados. Pessoas querendo nos derrubar. E como tem? Que seja no ministério, que seja no meio da família, que seja no trabalho, né? Os invejosos. Irmãos, às vezes eu fico pensando, olha, eu vou longe. Eu tô falando, agora eu vou falar em relação a ministério. Quantos ministérios têm sido divididos nos últimos dias? Quantas igrejas têm sido destruídas? Porque sempre aparece um Tobias, um Sambalate, querendo causar contendas dentro de ministérios, dividindo aquilo que é de Deus, que é único. Eu fico imaginando, tem gente que acha que está pronto, mas não está pronto não. Deus não dá asa à cobra. Porque se Deus desse asa à cobra, imagina, a cobra ia sair aí voando, picando todo mundo, matando, envenenando todo mundo. Por isso que lá em Gênesis, lá no princípio, nós vemos aquilo que Deus, a maldição que Deus lançou sobre a serpente. Onde ela disse, Deus fala para a serpente que ela rastejará agora, na poeira, no chão. Então quer dizer que talvez lá ela voava. Ou ela tinha pernas, não sei. Agora eu não consigo imaginar uma cobra com pernas. Talvez ela fosse um animal belíssimo, porque com certeza a Bíblia fala que ela era um animal belíssimo. Tem pessoas, irmãos, no nosso meio, que tudo tem que ser no tempo.
porque ainda estão sendo tratados. Não tem vida no altar para assumir aquilo ainda que Deus tem, porque promessa todos nós temos, viu? Promessas todos nós temos. A Bíblia diz. E a Bíblia também nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que esses poucos são escolhidos? Eu sempre falo e vou costumar dizer, porque esse é meu dito. Você tem que estar na posição e na disposição. Na posição, porque muitos estão na posição, mas não estão na disposição. E muitos estão na disposição, quer servir, quer fazer, mas não está na posição ainda. Nós precisamos estar nos dois, na posição e na disposição. Neemias, ele estava na posição e na disposição. Quando ele escuta as notícias de Jerusalém, Neemias chora diante de Deus, lamenta pelo seu povo, lamenta pelo sofrimento do seu povo, compadece com o sofrimento do seu povo. E agora Neemias, ele fica ali dias orando, jejuando antes, pedindo socorro a Deus. Não foi ao homem não, hein? Foi a Deus. E quando ele chega na presença do rei, aqui no capítulo 2, nós vemos que primeiro, o homem não poderia se apresentar diante do rei com cara triste, e ele era copeiro, ele teria que estar com um sorriso no rosto, mas as expressões do rosto de Neemias eu fico imaginando de dor, de tristeza que ele estava pelo seu povo, pela cidade ao qual ele nasceu, os seus pais nasceram, os seus avós, com as muralhas todas destruídas, as portas destruídas, queimadas. E o inimigo, assolação completa. Mas antes, o temor dele era que o rei não percebesse, mas o rei percebeu. E o rei pergunta. Ele responde o porquê. Depois o rei pergunta a ele, o que tu queres que eu te faça? Neemias já foi logo dizendo. A palavra diz que Neemias orou e então disse para o rei o que ele queria. Eu fico imaginando, quantas das vezes alguém pergunta para nós, talvez a gente tenha a oportunidade, né, de ganhar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, ou de conseguir uma ajuda de alguém, a pessoa chega, o que eu posso te ajudar? Aí a gente vai logo vomitando, né? Dizendo, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso... Não. Se a gente parasse assim, orasse. Porque talvez aquela ali é a sua última chance, você não tem que dizer, espera aí um minutinho, vou ali. No banheiro. Bota o joelho no chão, bota a cara no chão. E ora. Ora a Deus. Ora a Deus. Aí depois você volta com a resposta. Para que Deus, Ele te use naquele momento com palavras sábias para não perder a bênção. Neemias orou e falou para o rei. E o rei o concedeu. Muito mais além daquilo que Neemias pediu. O rei mandou ali, né, os soldados o acompanhar. Imagina. E Neemias, quando chega lá, Neemias fica 3 dias de silêncio, caladinho, sem falar o porquê ele foi. Primeiro ele foi sondando tudo o que estava acontecendo ao redor de Jerusalém. Como estavam as muralhas. E ele não disse até o momento exato. Ele não falou. Ele ficou em silêncio.
projetando, orando, falando com Deus e vendo qual seria a melhor forma de fazer a reconstrução. Reconstruir, edificar novamente as muralhas de Jerusalém e as portas de Jerusalém. No silêncio. Mesmo assim, na hora exata que ele fala, se levanta 3, né? Não só foi 2, não. Foram 3 contra Neemias. E aí nós vamos ver no capítulo 3 mais outras coisas que vão acontecer. Mas o segredo, irmãos, é silenciar no momento exato. É calar os nossos lábios. É acreditar em Deus, buscar e confiar no Senhor. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer forma, até mesmo para construir ou reconstruir. Com certeza, com certeza. Então, que nós possamos aprender no dia de hoje a ficarmos no silêncio de Deus, nos preparando para na hora certa agirmos da forma certa. Os teus sonhos não conta para todo mundo, conta para Deus. Conta para Deus em nome de Jesus. Quando o seu sonho se concretizar, aí sim você conta. Assim tem que ser a vida do crente. Para que Deus possa, em nome de Jesus, fazer o que é necessário e fazer o melhor para cada um de nós, cumprindo com sua palavra. E nós cumprimos com a nossa, fazemos a nossa parte, né, de obedecer, de servir, de amar a Deus e colocar a Deus acima de todas as coisas e deixar o Senhor trabalhar. O Senhor, Ele é o nosso tudo, porque Deus, Ele faz e Ele faz perfeito. Deus, Ele cuida de nós e Ele faz da melhor forma possível. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque tu falaste conosco. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, teu carinho, teu cuidado. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra de noite e de dia. O Senhor começa a livrar de nós mesmos, Senhor, porque muitas das vezes nós somos os nossos próprios piores inimigos. Senhor, em nome de Jesus, nos proteja, Senhor, nos livrando, Senhor, de todo qualquer, Senhor, embaraço. Nos livrando, Senhor, do olho grande de inveja, das orações contrárias, das palavras contrárias. Senhor, nos livra de todo mal, da fúria do inimigo que quantas das vezes se levanta contra nós, tentando nos fazer parar. Meu Pai, nos dá um dia de bênção, Senhor. Um dia de paz na Tua presença. Senhor, caminha conosco, nos livra, Senhor, de todo mal. Nos esconda em Teu esconderijo. E nos proteja, nos acobertando, Senhor. Paizinho Santo, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, nas Tuas mãos. Agora, nesse momento. Eu quero, Senhor, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, nos firmar, meu Deus. E firmar a obra das mãos dEle. Aquilo que eles têm para fazer, os sonhos, os projetos, Pai. Meu Deus, dá sabedoria a eles, Senhor, para fazer as coisas no silêncio. E quando o Senhor falar com eles, guardarem para eles mesmos, até que se cumpra a promessa e ali eles possam glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Jesus, por esse ensinamento. Obrigado, Senhor, por esse exemplo de Neemias. Um homem, Senhor, um líder sábio, uma pessoa sábia, que faz as coisas com sabedoria em todas as áreas.
Senhor, e nós vamos aprender muito mais. Nós queremos te louvar pela tua palavra, Jesus. Pela palavra, Senhor, que tu deixaste aqui na terra. Senhor, são 66 livros, Pai, que a Bíblia tem. Em cada livro, Senhor, nós temos aprendido algo novo, algo que nos ajuda a crescermos em tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo, Senhor, porque sem ti nada somos. E desde já, Paizinho Santo, nos dá um dia de bênção, embaixo da tua proteção. Nós queremos, Senhor, que o dia de hoje seja melhor do que o de ontem. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário. Livra-nos, Senhor, dos acidentes de carro. Livra-nos, Senhor, da língua ferina. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Shalom, shalom Adonai, Baruch Rabá. Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Bendito seja a nossa entrada e a nossa saída. Bendito seja a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa e tudo que iremos fazer no dia de hoje. Obrigado pela presença de cada um de vocês no dia de hoje. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Que Deus possa abençoar, né? E cuidar de vocês no seu trabalho, na sua casa, em tudo que vocês irão fazer durante no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Olha, hoje à noite não podemos nos esquecer. Já voltou tudo normal. Nós vamos estar ali, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Lendo, fazendo a leitura da palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje à noite nós teremos a palavra do Senhor Jesus, né? Estudando a Bíblia lá no livro de Gênesis. Vou chamar aqueles que têm participado, não se preocupe, né? Nós vamos estar no capítulo 5, dando continuidade ao nosso ensino, ao nosso estudo, e vamos estar crescendo. E amanhã nós vamos estar no capítulo 3 de Neemias, que cada um de vocês possam ter, né, aproveitado cada palavra, né, e que a palavra do Senhor ela venha gerar uma semente dentro dos nossos corações e nós possamos praticar aquilo que aprendemos. E nessa lição nós aprendemos o quê? Que nós devemos silenciar. Nós temos que silenciar para fazermos um projeto. Aquilo que Deus coloca no nosso coração, para que o inimigo não venha roubar de nós, né? E tentar nos derrubar. Amém? Glória a Deus. Olha, um beijo no coração, a paz do Senhor para todos vocês. Até amanhã, né? Em nome de Jesus. E até hoje, mais tarde, aqueles que estão fazendo o ensino. Que o Senhor Jesus os abençoe, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente com cada um de nós. E vamos estar atentos, gente, para os sinais nos céus e na terra. Amém? Glória a Deus. E preparados. Amém? Glória a Deus. Ficam na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amo todos vocês. E shalom.